Boa tarde, galerinha. Hoje nós vamos dar início à nossa aula para fazer a correção da atividade que nós passamos na última atividade, na última aula para vocês, ok? Peguem aí, vão se organizando aí, peguem o caderno, o lápis e a borracha para corrigir os possíveis erros que caso tenham sido cometidos, ok? Vamos lá. Escola Zacarias Cordeiro, professor Antônio Carlos, disciplina de História, e a série é o 8º ano e a data 9/3/2021. Vamos guardar só um minutinho enquanto vocês se organizam aí para a gente dar início à nossa correção. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. O que possibilitou o pioneirismo industrial inglês nos séculos XVI e XVII? Foi a expansão do comércio marítimo, a indústria naval inglesa e o aumento da produção de carvão mineral. Então, esse pioneirismo industrial vai dar inúmeros benefícios à Inglaterra para que eles possam expandir o seu comércio marítimo, ou seja, eles possam ir ao mar, conquistar novos territórios, buscar novas riquezas. Então, com isso, ele também ampliou a produção de carvão mineral, muito importante na indústria naquela época, ok? Se você acertou, coloca um C. Professor, mas eu coloquei, estava só parecido com isso aí, estava mais ou menos nesse sentido, eu apago? Não. Se você colocou mais ou menos nesse sentido aqui, com outras palavras, mas com esse sentido, pode considerar correto, ok? Caso contrário, vocês apagam e corrijam aí, por favor. Vamos à próxima questão. Questão 2. O desenvolvimento da indústria e do sistema econômico e social fez surgir: item A, socialismo; item B, islamismo; item C, feudalismo. Deixa eu só reduzir um pouquinho aqui, que está muito grande para você, não vai dar para você ver legal. Melhorou. Então vamos repetir. Item A, socialismo; B, islamismo; C, capitalismo e D, feudalismo. Pessoal, quando vem o desenvolvimento da indústria, eles vão querer ampliar os seus lucros, lucrar cada vez mais, a cada dia buscar aumentar os seus recursos financeiros. Então, o que vai surgir com esse desenvolvimento da indústria é o capitalismo. Tanto é, pessoal, que quando surge essa questão da indústria, é que eles vão forçar o final da escravidão, porque o escravo ele não tinha remuneração, ele não recebia um salário. Então, portanto, essas pessoas não iam consumir. Então, sem ninguém para comprar o que está sendo produzido, não vai ser interessante. Então, até isso, pessoal, até nisso, o capitalismo influenciou. Então, às vezes as pessoas acham que o final da escravidão foi uma bondade da princesa Isabel. Não foi. Ele foi forçado pelos países europeus, no caso na época Inglaterra e Portugal, que era quem ainda tinha o domínio do comércio mundial na época. Então forçaram para que acontecesse esse fim da escravidão, para que pudessem contratar funcionários assalariados que receberiam um valor X por o seu salário e, consequentemente, essas pessoas teriam condições de comprar, de consumir. Então, quando eles estavam consumindo, estaria gerando recursos e dando lucro à indústria, ok? Vamos passar para a próxima questão. Se alguém acertou, se alguém marcou a C, capitalismo, marca um C também. Se não, corrija aí, por favor. Agora vamos à terceira questão.
o rei absolutista mais... Desculpa, qual rei absolutista foi chamado de Rei Sol? Essa aí é barbada, acho que praticamente todos acertaram. O Rei Sol foi o Luís XIV. Ele foi um grande rei absolutista, muito embora tenha sido na França, mas ele foi o símbolo do absolutismo no mundial, ok? Porque ele se achou tão poderoso que ele foi chamado de Rei Sol. Ele pronuncia a célebre frase de L'état c'est moi, que é uma palavra francesa que, traduzindo para o português, seria o Estado sou eu. Então ele se achava o próprio Estado, ele era tão importante quanto o território em si, ok? Então, se acertou, bote um C, se não, corrija aí, por favor. Talvez alguém até tenha colocado o Henrique VIII, porém o Henrique VIII era apenas tinha o poder na Inglaterra. Já o Luís XIV, ele tinha o poder absolutíssimo de modo geral. Embora ele fosse francês, porém o seu poder era de muita importância e grandiosamente no regime dos reis absolutistas. Quarta questão. Quando iniciou a Revolução Puritana? Essa aí, ela iniciou em 1642, foi quando ela começou, ok? Se vocês conseguiram chegar a essa resposta, coloca um C, se não, corrija, ok? Falando sobre a Revolução Puritana, pessoal, nós vamos aprofundar na próxima aula, então a gente vai apenas só marcar a questão e não vamos dar fazer o comentário em si, porque na aula seguinte nós vamos falar um pouco mais, vamos aprofundar mais sobre ela, ok? Quinta questão. A perseguição ao parlamento burguês deu origem a... O item A, Revolução Anglicana. B, Revolução Puritana. C, Revolução Inglesa. E D, Revolução Russa. Resposta B de bola, Revolução Puritana. Se você marcou essa, coloca um C. Caso contrário, corrija aí e vamos para a próxima questão, ok? Sexta questão. Quais as consequências da prisão, o julgamento e a condenação à morte de Carlos I? Vamos lembrar que ele foi preso, depois foi uma consequência da Revolução Puritana, ok? Ele foi preso, ele foi julgado e foi condenado à morte e foi executado. Então, com esse acontecimento ocorreu a proclamação da República, ou a República foi proclamada e Cromwell assumiu o governo. Também a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Cromwell, sobre a República de Cromwell ou o governo de Cromwell na próxima aula. A gente vai poder explorar um pouquinho mais esse conteúdo com vocês, ok? Lembrando, pessoal, que naquela época os julgamentos, quando tinha alguma questão de revoltosos ou um certo governo que perdia o seu poder, que ele era preso através de um levante, de um movimento, de uma revolução, ele era preso, ele ia ser julgado e geralmente, quase sempre, as condenações eram levadas à morte, ok? Sétima questão. Quais as ações de Cromwell após assumir o governo? Ele impulsionou a economia, a resposta, impulsionou a economia,
graças à aprovação dos atos de navegação, ou seja, ele conseguiu aprovar uma lei que lhe dava o poder de navegar, navegar buscando outros territórios, ampliar o seu território e com isso ampliar os domínios territoriais e consequentemente buscar riquezas para o seu reino. Ele também reprimiu movimentos de oposição. O que significa reprimir? Reprimir, pessoal, é massacrar, acabar com qualquer movimento que queira derrubar o seu governo, que queira acabar com o seu poder. Então ele descobre que está ocorrendo um movimento no local X, ele reprime, massacra, manda o exército acabar com esse movimento e consequentemente eles julgam, condenam os seus líderes à morte. Isso também nós vamos ver lá no futuro, vocês verão que esse tipo de acontecimento ocorreu muito aqui também no nosso país, no Brasil, ok? E além disso, ele estabeleceu uma ditadura hereditária. Ah, professor, o que significa ditadura hereditária? A ditadura hereditária significa dizer o governo de família. Ela vai passar de pai para filho. Caso acontecesse alguma coisa e o governante falecesse, morresse, quem assumiria o poder seria o filho dele. Então, assim, ele não dava abertura para que outras pessoas assumissem o poder sem que seja alguém da sua família, ok? Então, quando fala de hereditariedade, é algo que vai passando de pai para filho. Então, assim, consecutivamente dentro da própria família. Creio que ditadura vocês já possam saber o que significa, que é um governo ditatorial onde retira direito das pessoas, os cidadãos não podem reivindicar os seus direitos, não podem buscar aquilo que lhe é de direito, porque eles vão ser, como foi dito anteriormente, reprimidos, serão perseguidos e até levados, talvez torturados e até levados à morte, ok? Infelizmente, esse tipo de regime não é o melhor para nenhum tipo de governo em nenhum território. A gente tem que estar sempre combatendo esse tipo de prática para que isso não volte a ocorrer. Nós já tivemos exemplos muito ruins, inclusive aqui no nosso país nós sofremos com ditaduras muito opressoras que reprimiam os movimentos, torturavam e levavam as pessoas à morte, tinham pessoas desaparecidas e assim consecutivamente. Isso vocês vão ver ao longo dos anos, quando você está, acho que provavelmente no 9º ano, vocês já vão ver esse assunto mais aprofundado, ok? E chegamos à 8ª questão. A revolução que ocorreu sem derramamento de sangue foi: item A, Revolução Gloriosa. C, Revolução Puritana. B, inverti aqui a ordem das coisas. É B, Revolução Anglicana. C, Revolução Puritana. E D, Revolução Inglesa. Deixa eu só recapitular aqui com vocês que inverteu aqui a ordem dos itens. Vamos lá, o item A, Revolução Gloriosa. B, aqui embaixo, ó. Ela pulou, aqui tem a C, mas não é. É B, Revolução Anglicana. C, tá aqui ela, Revolução Puritana. E D, Revolução Inglesa. Independentemente aqui da ordem dos itens, não vai influenciar o resultado, porque a resposta que vocês vão marcar a correta seria ou será a Revolução Gloriosa, ok? Se você marcou ela, coloca um C aí. Então, pessoal, essa é a nossa última questão da nossa atividade. Espero que tenham acertado, se não todas, pelo menos quase todas. E
Se acertou todas, bote um 10. Caso contrário, na próxima vocês poderão tirar esse 10 tão sonhado, que geralmente a gente sempre busca esse 10, ok? Então, no mais, desejar a todos uma boa tarde. Dizer para vocês hoje que a nossa aula hoje era tão somente a correção da atividade. Na próxima semana teremos uma aula novamente com conteúdos e consequentemente com atividade, para que vocês façam, me enviem e que na aula seguinte a gente já faça essa correção, ok? No mais, é só desejar uma boa tarde, agradecer a todos pela atenção e também aproveitar, pessoal, que ontem era dia 8, comemorado Dia Internacional das Mulheres. Então, desejar um abraço a todas as mulheres do grupo, que vocês possam a cada dia conquistar mais os seus direitos, que nós possamos viver em harmonia, que a cada dia a gente possa garantir esse direito das mulheres a ter igualdade na sociedade, que infelizmente ainda existe muito preconceito em relação às mulheres, ocorre muita questão dos feminicídios. Então a gente deseja a todas vocês que conquistem o seu espaço, conquistem seus direitos, que é assim que uma sociedade se desenvolve, onde todos tenham direitos iguais, ok? Então, no mais, era só isso para hoje. Até a próxima oportunidade. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima terça-feira na nossa aula, ok? Um abraço. Tchau.